Olá, muito bom dia, você internauta, produtor rural que nos acompanha aqui ao vivo no site Notícias Agrícolas. Estamos aqui iniciando os nossos boletins e o destaque neste momento é para o setor sucroenergético. A gente vai falar um pouquinho hoje sobre o uso eficiente da água na produção de cana-de-açúcar, né? A gente vai saber um pouco melhor sobre este assunto com pesquisas, né, que estão sendo desenvolvidas dentro do Programa de Pesquisa em Bioenergia, o Bioem, que está ligado à FAPESP. Então, para isso, a gente conversa agora ao vivo com a Gláucia Mendes Souza, que é coordenadora do Bioem. Gláucia, muito bom dia, obrigado pela sua presença aqui com a gente no Notícias Agrícolas, viu? Obrigada a vocês. Bom, Gláucia, queria que você começasse falando pra gente um pouquinho sobre essas novas técnicas e essas pesquisas que estão sendo desenvolvidas, né, para o uso eficiente da água. Cada vez mais a gente vê, né, a sustentabilidade sendo um papel importante na produção agrícola, né? E queria saber, então, aí as informações de vocês do Bioem, como é que estão essas pesquisas sendo desenvolvidas nesse sentido. Bom, é um prazer estar aqui contando para vocês essa jornada. O Bioem ele começou em 2009. A gente, à época, já sabia que a gente deveria preparar a produção de biomassa para climas futuros, né? A perspectiva não é boa, a gente já está notando estações secas mais extensas e climas menos a menos. Então, a gente começou a pensar como que a gente poderia desenvolver cana tolerante à seca e práticas que permitissem o uso eficiente da água. Então, aí a gente, na divisão de biomassa do programa, a gente desenvolveu três frentes de ataque. Uma é baseada em desenvolvimento de práticas avançadas, modernas, no campo, então são as práticas agronômicas. A segunda é desenvolvimento de variedades, aí entra o melhoramento tradicional, com cruzamentos que permitam que a cana se torne mais adaptada à seca. E a terceira é a biotecnologia. A gente sequenciou o genoma da cana, isso foi um grande avanço. O genoma da cana é bastante complexo. A gente conhece melhor a fisiologia da cana, sabe fazer transgênico e começou a usar genes que estão tornando a cana mais tolerante à seca. Então, foram três frentes de ataque e a gente já tem resultado nessas três. Excelente. Gláucia, quando a gente fala, né, numa safra 2021-22 que foi fortemente impactada pela questão da seca, né? Primeiro tivemos a seca, tivemos grandes incursões de geadas que impactaram a produção e também tivemos a questão dos incêndios que também de alguma forma está relacionada à questão da seca, né? E um dos pontos que vocês seguem aí é a questão da seca e os eventos climáticos. Como é que a gente pode olhar o trabalho do Bioem focado nesse sentido, né? Porque vem muita coisa ainda relacionada ao clima aí nos próximos anos, né? É isso aí. Então, eu acho que é importante colocar em contexto esse desafio, porque a cana ela já é uma cultura adaptada ao pouco uso da água. No Brasil, só 6,7% da produção de cana depende de irrigação. Então, como que a gente pode, nesse cenário onde não interessa fazer irrigação plena, porque ela é muito custosa, seria um investimento enorme do lado do produtor, como que a gente pode usar, mesmo que irrigando, menos água? Então, tem trabalhos do Instituto Agronômico de Campinas, por exemplo, que estão verificando qual que é o mínimo de água, qual que é a lâmina, quanto que é o mínimo de água que eu preciso colocar para que a produtividade se mantenha o mínimo para que a gente não perca muito da produtividade. Então, isso está sendo desenvolvido, isso acontece junto com estudos do solo, para a gente ver qual a melhor maneira de se irrigar. É importante dizer também que as usinas também usam bastante água de reciclo, então a maioria das operações da usina
que precisam de água usam a água da própria cana, né? Então a gente tem usinas que são autossuficientes em água e a gente tem, ao longo dos anos, cada vez menos água sendo capturada do sistema. Então isso também é um desenvolvimento favorável. O que a gente está vendo é que já tem, por exemplo, os programas de melhoramento já estão conseguindo desenvolver variedades que são tolerantes, que conseguem, no momento de seca, ter produtividades altíssimas de 200 toneladas por hectare. Então, isso aí também já está acontecendo, obviamente é uma coisa que precisa ser testada em vários ambientes por vários anos, mas a gente já está tendo progresso aí. E, por último, as canas transgênicas. A gente já tem genes identificados em cana que estão sendo utilizados, já tem plantas tolerantes à seca, e a gente já tem, inclusive, licenciamento desses genes de cana para outras culturas, por exemplo, para a soja. Então, a pesquisa da cana impactando outros produtos da cadeia brasileira. Então, é bastante promissora a nossa capacidade de enfrentamento aí, mas novamente, né, a gente precisa realmente cuidar do problema, diminuir as emissões para não chegar num ponto que seja impossível se adaptar às mudanças climáticas. Excelente. Bom, Gláucia, você até mencionou um pouquinho na sua fala isso, queria que você ampliasse em relação às usinas autossuficientes em água, né? Porque vocês já têm cases aí de sucesso nesse sentido, né? Indústrias utilizando parte da água que é extraída da própria planta para questões internas, processos internos aí, né? Isso é muito interessante, né? Então, por exemplo, um dos processos que demandam água dentro da operação da usina é o processo de destilação. Você tem que resfriar quando está evaporando para produzir o etanol, que foi produzido durante a fermentação, se usa água. Essa água está vindo da água da própria cana, do próprio caldo que vai ser reciclado ali na usina, e parte dessa irrigação é feita como fertirrigação. Então, a gente tem a vinhaça voltando para o campo, diminuindo, então, a necessidade da água ser capturada do sistema, de água de outorga, e fechando esse ciclo, né? Então, isso já é uma prática em algumas usinas e já existe tecnologia para se adaptar outras usinas a essas práticas também. Eu acho que é importante dizer que também nos processos industriais a gente viu uma diminuição enorme da captura de água do sistema. Costumava ser, quando a gente começou a fazer um estudo de sustentabilidade, eu acho que isso foi em 2012, 2013, estava em 20 mil. Isso, quando a gente foi publicar o estudo em 2015, já tinha diminuído para 7 mil e logo em seguida para 1.000 litros de água por hectare. Então, eu acho que a gente conseguiu já avançar muito nessa questão. Um dos desafios é que a cana, depois do proálcool, a cana ela já está sendo plantada em área que não são as melhores terras, que são áreas desafiadoras, né? Então, tem testes de variedades agora acontecendo no Centro-Oeste, para a gente tentar já avançar a adaptação em climas que vão ser muito desafiadores. Mas isso que você mencionou é mais uma contribuição, né? Trabalhar a questão no campo, trabalhar dentro da usina, educar as pessoas que trabalham nas usinas para não desperdiçar água. Tudo isso começa a contribuir para que a gente continue sendo sustentável com a cana, né? Com certeza. Bom, Gláucia, queria que você falasse então um pouco para a gente encerrar sobre o programa de pesquisa em bioenergia, o Bioen da FAPESP, né? Falar um pouco para a gente sobre esse programa tão importante que né, tem aí
abordado essas novas técnicas e essas pesquisas ligadas ao uso racional de água, mas não é só isso, né? Vocês têm uma vasta aí atuação dentro da bioenergia. Então, obrigada aí pela oportunidade de disseminar o que a gente tem feito. Como eu mencionei, o BioEn foi criado em 2009, nós estamos, nesses 10 anos já foram 320 projetos financiados, mais de 400 pesquisadores, mais de 200 pequenas empresas que têm cunho tecnológico e fazem pesquisa tecnológica dentro da empresa. A FAPESP também financia a pesquisa em pequenas empresas, muitas parcerias com a indústria, mais de 20 empresas de grande porte aí dividindo, né, os louros e os custos da pesquisa. A gente está organizado em 5 divisões, a gente cobre toda a cadeia da produção de bioenergia. Então, tem a divisão de biomassa, que trata desses aspectos que a gente conversou hoje, de agronomia, de biotecnologia, de melhoramento, não só com cana. A gente está querendo aumentar a base de biomassa na matriz energética brasileira, então a gente está avançando para o uso de resíduos. A gente já fez esse ano uma chamada com a Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente do Estado de São Paulo para uso de resíduos agroindustriais, sólidos, urbanos, para a produção de bioenergia, aí entra biogás. A gente tem uma divisão de produção de biocombustíveis, não só etanol, mas biodiesel, biogás, bioquerosene, combustíveis de aviação, biohidrogênio. Tem uma divisão de biorefinaria para a gente substituir toda a petroquímica. A gente tem que sair dessa economia de alto carbono, desenvolver rotas tecnológicas para, a partir da biomassa, fazer os plásticos, os solventes, os catalisadores, tudo ser plant-based. A gente tem muitos compostos na indústria alimentícia, por exemplo, que vem também do petróleo, que a gente tem que substituir. Uma divisão de uso final, aí a gente fala de aplicações para motores, também para aviação, tem aí a questão de eletrificação, de cogeração. Então é bioenergia para transporte, bioenergia estacionária e a divisão de sustentabilidade. Aí entram todos os impactos sociais, ambientais, econômicos. O BioEn faz um ótimo trabalho em comunicar para políticas os seus resultados. Então, a gente está aí para ajudar a tirar dúvidas, fazer as pontes entre a indústria e a academia, aumentar o impacto da ciência da bioenergia no Brasil e no mundo. Excelente, Gláucia. Olha, muito obrigado pelas suas informações aqui com a gente do Notícias Agrícolas, viu? Esse ano de 2021 tá quase terminando, mas queremos contar muito com vocês em 2022 para trazer as novidades aí, viu? Fico à disposição. Muito obrigado. Bom, conversamos então aí ao vivo com Gláucia Mendes Souza, que é coordenadora do BioEn. O BioEn, então, que é o Programa de Pesquisa em Bioenergia da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, a FAPESP. A gente falou um pouco sobre essas novas técnicas e pesquisas que estão sendo desenvolvidas no contexto do programa, relacionadas ao uso, né, eficiente da água para a produção de cana-de-açúcar. Bom, agora na finalização dos nossos boletins, você encontra as nossas redes sociais, é só você seguir a gente por lá para se manter atualizado sobre todas as informações do agronegócio brasileiro. E a gente segue com a nossa programação aqui, segue com o nosso site 24 horas no ar, para você ser o produtor rural mais bem informado do Brasil. Fica por aí e a gente se vê. Participe das nossas mídias sociais, no Facebook, Notícias Agrícolas, no Instagram, @Notícias Agrícolas e em nosso Twitter, @Noteagri. E para assistir todos os vídeos, se inscreva no YouTube, na Twitch, no Notícias Agrícolas Oficial.